Olá, boa noite. Vamos esperando então os nossos convidados a entrar na live. Vamos chamar também a Fabiana, nossa parceira, nessa semana de lives e também no Clube do Crochê Terapêutico. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Jo. Vamos chegando aqui na nossa live com mais essa expectativa de ser um lindo encontro como as outras lives dessa semana. Estamos esperando também a Fabiana entrar. Mandar um tchauzinho. Uhum. Um tchauzinho para Jo, nossa parceira também, já há alguns anos, né? Nas atividades aqui do Jardim Secreto, Ateliê Terapêutico, com o Clube do Crochê e outros encontros também. As mandalas de fios, muitas terapias expressivas, constelação familiar, hipnoterapia. Boa noite, Fábio. Seja bem-vinda novamente. Você tem que ajeitar só um pouquinho aí o enquadramento da tua tela. Isso, para que apareça eu não consegui melhor. realmente a minha imagem. Tá. Mas agora ficou bom, fica bem tranquilo, tá? Então a Jo já está aqui, a gente está conversando com ela, né? Que ela já está há bastante tempo aqui nos nossos encontros do Jardim Secreto, no Clube do Crochê, né? Já fez lindos trabalhos com a gente, já deu um depoimento na outra live essa semana, e amanhã nós teremos o nosso encontro do Clube do Crochê Terapêutico, para consolidar tudo que foi falado essa semana, né? Da arte de tecer a vida, trazendo como que se forma a personalidade lá desde a concepção até agora, trazendo também esses conhecimentos de como essas percepções do pequeno feto até na gestação, na infância, primeira infância, pré-adolescência, né? Como isso vai se estabelecendo, essas questões das crenças, dos traumas que se transformam em padrões, geralmente padrões negativos de atuação no mundo. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda do Poupa Papel. Boa noite. A Silvia tem lindos trabalhos, ela trabalha com papel reciclado, lindos cadernos, e agora ela também está fazendo cestarias, que eu tenho acompanhado ela pelo Instagram, os trabalhos muito lindos. Já há alguns anos também que a gente conhece a Silvia, eu e a Fábio. Sim. É uma querida amiga nossa. Pelo ateliê, né, Silvia? A Silvia também é da época do ateliê que tinha aulas de desenho, pintura, né? Então, já temos uma longa história aqui em Florianópolis, mais de 10 anos de atuação, tanto na área da expressividade, quanto na área terapêutica. E eu e a Fábio também já estamos trabalhando juntas no Clube do Crochê, nas oficinas com as mandalas de fios, há um bom tempo, com ótima repercussão, com a terapia dando um resultado bem positivo, uma terapia de grupo, né? Terapia expressiva, onde a gente sempre adiciona outras técnicas. Boa noite, Gabriel, e todos que estão chegando. E essas técnicas, através da expressividade, vão nos ajudar também a colocar para fora a nossa voz e o nosso jeito de ser, as nossas necessidades, né? E dentro de um setting terapêutico, seja da psicologia, né? Psicoterapia, que é a área da Fabiana, a minha mais a área terapêutica, unindo os nossos esforços e as nossas técnicas,
e nós tivemos lindos resultados com os nossos clientes. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Outra grande amiga que já faz anos que nós temos esse contato aqui pelo Jardim Secreto e também como amizade. São pessoas hoje que estão aqui muito queridas, que nos acompanham e que eu tenho um carinho, nós temos um carinho especial, né? Por tantas trocas que nós já fizemos, tantos encontros que nos trouxeram aprendizado mútuo, compartilhamento de ideias, de soluções, né? Porque sempre num set terapêutico, boa noite, existe uma troca muito enriquecedora entre o facilitador terapeuta ou psicoterapeuta e aquela pessoa que vem buscar um esclarecimento, né? Uma ajuda para o seu autoconhecimento, para se conhecer melhor. E dentro dessa perspectiva, eu cresci muito nesses últimos 10 anos, acho que a Fábio também pode dizer o mesmo, né, Fábio? Sim, com certeza. Crescemos juntas, né? Cada uma dentro da sua área, que caminha próximo uma da outra, a gente troca bastante figurinhas nesse sentido, né? De levar o bem-estar integral para as nossas clientes, amigas, do espaço, né? Do Jardim Secreto. E como essa rede de amizades, né? E nosso enfoque agora é o enfoque feminino, como essa rede de amizades femininas vão nos fortalecendo. A gente sempre sabe, eu posso contar com tal pessoa, eu posso dar uma palavra, eu posso receber uma palavra. Às vezes a gente está muito para baixo, vem um elogio, né? O elogio é uma coisa muito importante na vida das pessoas e a gente muitas vezes deixa passar batido porque o nosso dia a dia é muito corrido. Boa noite também a Bruna, que está chegando agora. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, das nossas terapias, esse crescimento é maravilhoso, crescimento mútuo, né? E num grupo maior, um círculo de mulheres, por exemplo, que agora, amanhã nós teremos o primeiro encontro do círculo de mulheres online, nós já fizemos uma prévia há pouco tempo, deu muito certo, então nós estamos lançando agora o produto do Clube do Crochê Terapêutico online, onde serão trabalhados nos 5 primeiros encontros todos esses assuntos que nós trabalhamos nessas 5 lives dessa semana, né? A partir do momento que a gente pode olhar para dentro de si mesmo e falar das nossas dores, num setting terapêutico que é onde tem proteção, né? E nós podemos expressar com mais facilidade aquilo que está escondidinho no nosso coração. O assunto de hoje, então, é a primeira infância, como que os traumas dessa fase da vida atuam na vida da mulher adulta. Isso é uma sequência das outras lives que estão trabalhando o tema A Arte de Tecer a Vida. Então, eu vou chamar a Fábio para que ela possa trazer, então, a perspectiva dela como psicoterapeuta. Boa noite, Lilian. A Lilian está entrando agora também, uma grande amiga de velhos tempos, muitos anos, artista também lá em Tubarão. Seja muito bem-vinda. Então, Fábio, estou passando a palavra para você agora. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, vamos falar um pouco dos fatores importantes da primeira infância, né? Que influenciam no desenvolvimento da criança. E se a gente for pensar na nossa infância, será que a gente foi olhada de uma forma integral? Tudo isso a gente trabalha na terapia simbolizando a criança. A Nilema pode trazer ali os bonequinhos que a gente trabalha na constelação e na psicoterapia mesmo. Representa a nossa criança. Esses são, como é que é? Os bonecos âncora, né? Bonecos âncora, representantes, né, da energia de cada pessoa que traz o seu tema a ser trabalhado. Através dele fica mais fácil nós nos conectarmos com a energia psíquica do tema que a pessoa está trazendo, né? Do Sim. Campo pessoal e coletivo.
Então a gente pode falar do desenvolvimento integral, né? Olha a criança como um todo, o seu lado físico, social, cognitivo, emocional, bem como os processos de aprendizagem, de crescimento e de maturidade. Todos esses fatores têm que caminhar junto, têm que ir crescendo junto com a criança em cada fase. E como a gente está falando da primeira infância, nós estamos nos referindo ao início da gravidez até quando a criança completa ali os seus 6 anos. Então, toda essa visão, todo esse jeito de olhar a criança tem que olhar como um todo, né, para a gente poder trabalhar com ela e desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, mesmo do nenenzinho que escuta aquela musiquinha, já vai, uma musiquinha suave, já vai despertando as sensações, né, da audição, desperta para as cores, já começa a dar depois de nascer, né, claro, começa a mexer as mãozinhas para pegar o objeto. Então, todos os fatores têm que ser estimulados, né, para ter uma saúde adequada, integral. Agora eu passo... E durante a minha fala eu vou falar muito mais, tá? Esse é só um primeiro fator, desenvolvimento integral. Depois a gente vai falar de fatores específicos, tá bom? Vou falar agora para a Nila. Isso. Então, nessa primeira fase, a criança acaba de nascer, né? Já passa por todos os traumas do nascimento, todas as impressões que ela esteve exposta durante o momento anterior ao parto, o momento do parto, o momento posterior ao nascimento, que foi o nosso tema de ontem, né? E agora nós estamos entrando, então, nessa primeira infância, esse primeiro momento de contato externo com essa mãe. A criança ainda se sente parte dessa mãe, né? Ela ainda sente uma necessidade muito grande desse aconchego, desse carinho, desse abraço, dessa proteção, né? Para que não se sinta abruptamente afastada dessa mãe. Mas nem sempre é possível que a criança tenha todo esse acolhimento, todo esse apoio, né? Muitas vezes a mãe passa por problemas no parto, essa mãe às vezes falece no parto, e essa criança vai sentir uma falta e um vazio muito grande, vai ficar registrado um vácuo, né? Um vazio ali. Às vezes ela consegue transferir esse apego, essa amorosidade para aquela pessoa mais próxima, uma avó, alguém, uma tia que vai ficar responsável por cuidar dela. Mas sempre fica algo ali registrado que a própria mãe não está mais presente, essa mãe física, a mãe biológica, né? A criança, pois essa conexão biológica também é muito forte. Então, dando boa noite ao Norton, que está entrando na nossa live também, Alice, Vanessa. Então, e a partir desse momento, desses registros, dessas faltas, lá no início da vida, são faltas muito profundas. Essa criança vai se desenvolver com um vazio interno, uma ruptura emocional com a própria mãe, né? Se isso não conseguir ser resolvido, se ela não conseguir digerir essas sensações e emoções. E vai levar para a sua vida adulta, né? Nosso enfoque, como eu digo, é mais feminino, por ser um círculo de mulheres, mas isso também acontece para os meninos, para as crianças do sexo masculino, que vão crescer e vão levar essas rupturas para a sua vida adulta também. E se não entrar num processo terapêutico mais tarde, que faça essa reconexão com a energia materna original, ela fica sempre nessa falta. E não sabe de onde vem essa falta, né? Essas faltas no futuro, esses vazios, muitas vezes são preenchidos com algum tipo de vício. Seja um vício de álcool, drogas, ou na alimentação, qualquer coisa que seja viciante, né? Para que preencha esse vazio interno. Então, é sempre necessário esse olhar mais amplo sobre as nossas emoções.
Esse distanciamento da mãe faz com que a criança tenha um sofrimento sem saber exatamente raciocinar sobre isso, porque ela é muito pequena ainda. Nem a sua personalidade está formada totalmente, nem o seu raciocínio está totalmente desenvolvido. Então, ela sente esses impactos ao seu entorno e sofre esses traumas, que para gente, para nós adultos, trauma é uma coisa muito, né? Ah, explodiu uma bomba, então é um negócio traumático. Não, para uma criança e um recém-nascido, trauma, qualquer barulho mais alto que assuste já é um trauma. Se aquilo ficar registrado como algo que está agredindo, ele se torna um trauma. E isso vai gerar crenças e padrões, geralmente negativos, né? Quando é algo mais agressivo. E a mulher adulta vai expressar no seu dia a dia, vai ter sintomas e sensações, mas que não são de hoje, que tiveram origem lá na primeira infância, ou antes, como nós já vimos nas outras lives, né? E a partir daí, desse primeiro registro, vem o segundo registro com coisas, situações semelhantes. Vindo o segundo registro, ele já formou um padrão. A partir daí, muitas e muitas vezes, algo com o mesmo conteúdo semelhante vai se repetir na vida dessa pessoa adulta, né? Por todas as fases da vida. Se não olhar para isso, ele vai morrer com esse padrão negativo, né? Nós temos a possibilidade de mudar, nós temos a possibilidade, através do nosso autoconhecimento. Marlene entrando agora também, seja bem-vinda. Então, se nós não fizermos algo por nós mesmos, nós vivenciaremos uma vida repleta de sofrimento, num círculo fechado de sofrimento. E precisa, sim, ter coragem para olhar para isso. Porque onde está o sofrimento está a dor inicial, a dor original. E é nessa dor original que nós instintivamente temos o medo de chegar. Nós não queremos sentir aquela dor novamente. A nossa criança interna que reconhece aquela dor se encolhe. Então, o adulto que nós somos hoje também tem a tendência de se encolher, né? E como que eu posso sair disso? Com coragem, olhando passo a passo, num ambiente tranquilo, acolhedor, com profissionais capacitados, né? Não é qualquer profissional que vai poder trabalhar uma psicoterapia, uma hipnoterapia, uma constelação familiar, tem que ter embasamento, tem que ter formação, para que possam dar um atendimento adequado. Hoje em dia nós já temos muitos profissionais bem qualificados, né? Vamos dar continuidade aqui, vamos ver aqui nos meus registros, para que eu não esqueça, não me perca no pensamento, né? Fábio, tem algo a falar sobre esse assunto que eu trouxe até agora, dentro da psicoterapia? Eu tenho um link aí para fazer com as suas questões, que eu acho que é muito importante. Chega uma fase da vida da criança que a gente tem que botar algumas regras, tipo horário de dormir, horário para brincar, de ir para a escolinha, no caso, no jardim ou no pré. As crianças têm que ter esse limite, a gente tem que respeitar esses limites da criança para colocar ordens, para ela já sentir responsabilizada das capacidades dela, horário de banho, de alimentação, né, para ela começar a se sentir mais, se organizar mais o seu tempo e o seu dia, né, para dar limite a essas crianças. Tem crianças que esses padrões impostos pelos pais, pelos avós, são muito rígidos, ou até perdidos devido a uma infância muito rígida, muito dura. Isso vai desencadear problemas emocionais no futuro. Né? Tive que fazer um link aí com as suas questões, né? Que não dá para deixar passar desapercebido. Tem crianças que cuidam de crianças, que cuidam dos seus irmãos. O irmão mais velho é criança ainda, pequena, mas cuida dos irmãos, para a mãe poder trabalhar. Então, essa é uma questão que pode trazer aí uma complicação emocional, um trauma no futuro, porque não viveu a sua infância.
né? Foi dado responsabilidades muito cedo, né? Sim, A sim. importância de deixar a criança ser criança, não dar responsabilidades excessivas antes da hora dela assumir essas responsabilidades. Sim, daí a criança ela amadurece mais cedo por uma forma muito rígida, né? Pelos padrões familiares que ela está tendo. Né? E precisa depois trabalhar essas questões na terapia, para que essa pessoa possa brincar. O adulto, a gente chama para. Lembra aquele dia que a gente fez a roda, ciranda de roda, e cantamos músicas infantis? Foi muito lindo aquele momento. E daí eu vi as pessoas ali sendo crianças, trazendo a parte da criança, expondo para o grupo. Muito lindo. E teve uma hora ali que teve uma pessoa, que eu não preciso dizer quem é, que ela falou assim, eu não sorri, eu não tive infância. Eu não gosto de sorrir, né? Eu não gosto de aparecer nas fotos. Eu tive uma infância muito difícil. Então a gente foi, eu e a Ila, fomos trabalhando essas questões. E as outras participantes foram trazendo as questões dela, o relato da senhora ali. Então é um trabalho em conjunto muito lindo. É isso que eu tinha ali. As regras rígidas, né, na infância. Olá. Conexão. Tudo certo? Tudo certo a conexão? Tá, agora eu vou. Então, nessas épocas onde a gente precisa colocar algumas regras, né? Essas regras, elas também têm que ser colocadas com amorosidade, conversando no diálogo, mostrando, né? Com amor. A criança precisa de limites, mas com amor. Ela precisa de lei, mas com amor. E tudo que sai do amor se torna agressivo, né? Tudo que sai do amor se torna limitante, engessado, ou abrupto demais para uma criança, ou responsabilidade demais, ou ela se sente agredida demais. E tudo isso vai atuar dentro, em cima da personalidade em formação, e se transformam adultos, às vezes desenvolvendo doenças mais mentais mesmo, de comportamentos e também de transtornos de humor, né? Tipo um toque, transtorno obsessivo compulsivo, tipo crises de pânico. Sempre que tem muito conflito, sempre tem energia de opressão dentro do ambiente familiar, desde a infância, ou lá na infância, né? Mesmo que depois melhore, mas na infância tem isso, esse trauma fica registrado. E quando esse trauma fica registrado, essa criança vai crescendo e vai atraindo para a vida dela situações semelhantes. E energeticamente vai deixando com que aquele conteúdo original cresça em tensão energética negativa. Né? Vai crescendo, vai se potencializando. E um dia essa pessoa entra em crise, uma crise emocional, ou uma doença emocional mais grave, uma doença mental, né? Estou dando as boas-vindas às pessoas que estão entrando, Joelma, mãos na terra. Muito obrigada por estarem presentes na live. Espero que o assunto seja importante, interessante para vocês. Nossa live só acontece porque vocês estão aqui, vocês são muito importantes para nós. Voltando ao tema, então, a criança, ela tem... Está respondendo algumas questões, tá? Então, já Como? vou anotar no caderninho de vocês as perguntas para nos fazer no final, nos 10 minutos. Isso, aí. Quem quiser fazer as perguntas, já anotem, ou vão colocando que a Alice aqui anota para a gente, para que não se perca as perguntas e comentários, e depois nós vamos lendo, para não interromper tantas vezes, né? A criança, a partir do momento que ela nasce, ela começa esse desenvolvimento, né? Que até é muito rápido.
A criança tem, cada mês é uma novidade imensa para os pais ou para aqueles que acompanham essa criança, né? No seu crescimento, na sua desenvoltura, na sua parte motora, na sua parte emocional, nos seus olhares, né? Na sua interação com o meio ambiente, com os pais, tudo isso vai ficando mais visível à medida que a criança cresce, se fortalece. Mas nem sempre é tão fácil assim. Às vezes a criança adoece, a criança nasce muito fragilizada, né, com doenças físicas, que precisam de cuidados maiores, né? Outras com algumas deficiências mesmo, né, de desenvolvimento, aí vai precisar de uma rede de profissionais para dar esse apoio, como médicos especializados, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas de várias áreas, né, dependendo da dificuldade de cada criança, se é física, emocional, né, mental, ou de síndromes, que acontecem muito também, já nasce com várias síndromes, e precisa de uma rede, então, de profissionais para que sejam amparadas, cuidadas e também possam desenvolver as suas habilidades, porque não é porque uma criança nasce com uma certa deficiência ou dificuldade que ela vai ser rotulada de incapaz. Cada pessoa, cada ser que vem para a vida tem as suas capacidades. É que nós gostamos muito de rotular ou de trazer tudo por uma normalidade, né? Que não é saudável, porque cada ser é diferente, cada ser é único em si mesmo, cada ser tem habilidades maravilhosas e qualquer pessoa com algum tipo de deficiência, em qualquer área da vida, tem as suas riquezas, tem a sua capacidade em algum ponto. Então, se nós não nos transformarmos em seres mais amorosos, vai ser muito difícil transformar o planeta que a gente quer viver, né? Nós somos responsáveis por esse planeta. Então, se nós não nos responsabilizamos por nós mesmos, pela nossa emoção, pelo nosso sentimento e como nós reagimos às nossas emoções neste mundo, nós vamos manter o mundo do jeito que é daqui para pior, né? Então, já existem vários grupos trabalhando com terapias e ideias que trazem a amorosidade como remédio para todas as dores, né? Sem amorosidade não há cura. Então, eu preciso também me amar, eu preciso trazer essa amorosidade para mim mesmo, né? E a pessoa, a mulher adulta ou adulto em si, ele, para buscar um caminho de ajuda e de cura, né? Que é um caminho, não existe mágica. Para quem pensa que hipnoterapia, eu vou lá, vou ser hipnotizado e vou ser curado, não é nada disso. É a minha mente. Tem gente que pensa assim, não eu recebo muitas pessoas. Não tem como, gente. Muitas pessoas que acham que a hipnoterapia ou a hipnose vão resolver magicamente o seu problema. Não existe mágica. Existe autoconhecimento e transformação pessoal. Existe coragem de enfrentar a sua dor e de trabalhar, o esforço de trabalhar isso. Existem os métodos. A hipnoterapia é um método que vai ajudar a trabalhar de uma maneira que vai chegar na origem dessa dor. E isso faz bastante diferença no sentido de ela trazer bastante clareza ao que ela está reagindo aqui no agora. Onde está a origem disso, né? Na psicoterapia também se faz esse movimento, né, Fábio? Sim. Uhum. Constelação familiar. Eu tenho aqui o próximo tema, a importância do brincar com a criança. Então já pode trazer. Você pode trazer? Pode trazer isso. Então, pode. Tem mães que chegam no consultório com problemas de relacionamento com os filhos pequenos, e depois a gente vai descobrir essa mãe não teve tanta atenção da mãe dela, que é a avó criança. Então, isso se torna um círculo de paralisações,
de bloqueios de afetividade no relacionamento de mãe e filho. Como brincar é importante, né? A mãe ter esse tempo de sentar e dizer, não, vamos brincar. Quando a criança mesmo faz isso, né? A mãe chega cansada em casa, mãe, vamos brincar? Não, agora tem que descansar, agora tem que fazer alguma coisa, agora tem que lavar a louça, e depois é o jornal, e a criança fica jogada de lado, né? Como isso vai separando, vai se tornando complicado o relacionamento mãe e filho. Não, vamos sentar. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Com o brincar, a gente descobre problemas de afetividade da criança, de desenvolvimento, e vai trazendo para a criatividade, para a afetividade, para a amorosidade. Né? Fazer com que haja esse bloqueio de relacionamento. Que são as primeiras experiências de relacionamento, né? Então, sim, se os pais brincam com esse filho, dão espaço e atenção, ele vai ter uma experiência lúdica, ele vai ter uma experiência de alegria, de compartilhamento, né, com esse pai, com essa mãe, que ele leva para a vida adulta, que ele leva para o mundo. A criança que já fica muito sozinha, ela às vezes se fecha muito, ou ela vai buscar muito no mundo algo que ela nunca vai encontrar, né? Porque ela está buscando o pai e a mãe que não estiveram presentes na sua infância. Esse adulto vai estar sempre buscando e nunca vai estar satisfeito. Então, isso pode significar também agressividade. Não, meu pai e minha mãe nunca me deram agressividade. Tem fatos que levam agressividade? A criança se torna agressiva. Não, tu não me dá atenção, eu quero brincar agora. E daí começa, sim, né? Você vai ter que fazer a minha vontade. Daí, a partir daí, vai o emocional para um lado muito perigoso. Né? Se não cuidar disso, na adolescência, vai ser um adolescente problemático. Então, tem que dar um olhar amoroso para esses filhos, né? Isso, abrir um espaço, né? Na medida do possível. A gente sabe que tem famílias que têm muitas dificuldades financeiras e que realmente não conseguem dar esse apoio, porque precisam estar quase 24 horas, né, em volta do trabalho, seja na rua, seja no doméstico, para sobrevivência. Então, tem situações que estão nas nossas mãos, que a gente pode fazer alguma coisa, e tem outras situações que não, que a pessoa tem que vivenciar e vai levar aquilo para a vida, e lá na frente, né, vai poder fazer algo com tudo isso que ele precisou passar. Tanto a família quanto a criança. É o que eu sempre digo, vamos fazer o melhor de nós diante da situação que nós temos nas mãos. Perfeição não existe. Então, não vamos cobrar perfeição de nós, porque nós vivemos aqui num caldeirão de emoções, um caldeirão de experiências que muitas vezes nós não damos conta. Então, o autoconhecimento, trazer clareza para tudo isso, vai nos levar para movimentos de cura. Mas se eu ficar também só me autopunindo, não leva a lugar nenhum. A autopunição, a culpa constante, não leva a lugar feliz. Esses lugares, quando vem a culpa, ela é um sinal de alerta. Da onde, né? Se eu sinto culpa, tá? Eu estou sentindo culpa por quê? Às vezes essa culpa não está no aqui no agora, né? Está lá na infância, porque diante de alguma coisa que aconteceu na minha família, eu me senti culpado. Eu me senti culpado porque a minha mãe está brigando com o meu pai, ou vice-versa, né? Eu me senti culpado porque o meu irmãozinho se machucou e eu não cuidei como a minha mãe falou que era para cuidar. Então, ali, a responsabilidade antes da hora, né? Eu me senti culpado porque diante do que aquilo que estava acontecendo ao meu redor, aquela briga, aquele conflito todo, eu estava muito impotente e acreditei, por algum motivo, que eu era responsável por aquela briga, que eu tinha que fazer algo, mas eu me sentia impotente. São todos temas bem complexos, né, dessa primeira infância. Quer dar continuidade nos teus temas aí, Fábio? Eu tô dando continuidade, já nem faço mais por
por tópicos, porque a conversa está fluindo tão harmoniosa. Eu não vou botar. A gente tinha feito um cronograma, né, e tópicos, eu não estou fazendo mais por tópicos, eu estou indo direto. Mas se tu tiver um assunto que queira trazer, porque às vezes a gente se empolga na fala que vem fluida, né? E deixa passar tópicos importantes. Então, eu te deixo com a palavra para que você traga esses teus tópicos aí, que eu sei que você tem vários assuntos. Tá, eu já incluí vários assuntos dentro do teu. Ficou ainda a busca pela independência, deixar com que a criança se sinta responsável por pequenas coisas, por guardar os brinquedos, vamos ver assim, por guardar os brinquedos, pela higiene, dando essa independência. É claro que eles precisam da mãe e do pai ainda, mas já tem que olhar para essa criança com esse olhar de deixar independente para dar ela conseguir se desenvolver na vida com mais independência. Tudo com amorosidade, porque se passar para o lado, não, você sabe fazer tudo, e ficar cobrando da criança uma maturidade que ela não tem, outro lado da moeda, né? Isso pode também desencadear, né, problemas futuros. Daí eu passo de novo para a Nila, para ela dar um olhar. Eu acho que nesse sentido, à medida que essa criança, né, voltando no desenvolvimento ali, que eu pulei várias fases, a criança desenvolve mês a mês, tem todo um desenvolvimento físico, né? Depois o desenvolvimento da dentição, e os órgãos internos também vão se estabelecendo, se fortalecendo, completando, né, a sua formação nesses primeiros anos. A criança também vai fortalecendo o seu físico para se manter em pé. Então, ela começa a ficar em pezinha no berço, começa a se movimentar, começa a engatinhar, né? E quando começa a andar, que ela ganha um mundo novo, né? Ela ganha um espaço maravilhoso e os pais se descabelam bastante. Então, eu tenho uma experiência muito até engraçada, porque os primeiros filhos foram gêmeos e eu ficava muito, muito cansada, porque um fugia para um lado, o outro caminhava para o outro e eu não dava conta dos dois, né? E na televisão agora, hoje em dia, tem esses programas, os quíntuplos, né, os sextuplos, que a gente observa tudo aquilo ali. E eu vi como era difícil cuidar de dois. Imagina cuidar de 5, 6 ao mesmo tempo, né? É uma experiência multiplicada por 5, 6. Então, todas essas experiências de vida, com essas de se tornar mãe, porque muitos filhos nasceram, a mãe já tinha outros filhos, né? Então, essa criança já chega. O primeiro filho é cheio de cuidados excessivos. O segundo, a gente já libera um pouco. O terceiro e o quarto, então, já estão mais livres, né? Tudo isso vai influenciar na personalidade de cada filho. A preocupação e a superproteção que os pais dão, muitas vezes, impedem essa criança de se desenvolver, que era o tema que você estava trazendo. Se desenvolver de uma maneira livre, desenvolta, onde ela pode experienciar, né? Pode levantar e cair várias vezes. É claro que sem que deixar que essa criança passe por perigos reais. Mas tem situações que precisam que a criança ande pela casa, precisa deixar engatinhar, precisa sujar, né? Não adianta pegar uma criança pequena e botar uma roupa branquinha engomada e deixar em casa porque ela tem que ficar bonita. Não, a criança precisa brincar e se sujar, estar livre, para que seus padrões emocionais sejam de mais liberdade, né? Antigamente nós tínhamos infâncias muito mais livres na rua. Hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos hoje, boa noite, Isabelle,
e para todos que chegaram aqui, que eu não consegui ver os últimos, a Ana Carla, Débora, Valnice, Luciana, Luciano? Lúcia, desculpa. E também eu acho que o Alex também entrou. Então, várias pessoas que entraram e eu não pude dar boa noite. Então, vou fazer uma pausa para isso. E diante de todas essas interações, mãe, pai, família e criança pequena, isso é uma salada muito grande. Isso, os pais precisam ter muito cuidado, né? Em todas as suas palavras, em todos os seus atos. E é claro que no dia a dia, isso às vezes se torna impossível, porque os nossos dias são corridos demais. Muitas vezes nós trazemos padrões ancestrais das épocas dos nossos bisavós, com comportamentos e repetições que são muito rígidos, né? Que não cabem Oi? Que não cabem mais atualmente, né? Que não cabe mais atualmente. Então, são gerações que acabam tendo um impacto negativo muito grande, porque não dá uma certa liberdade e flexibilidade para esses jovens modernos, querendo impor padrões que nem são mais da nossa época, que são lá dos nossos bisavós. Então, qual o cuidado, né, dentro da terapia, da constelação familiar, que nós olhamos para tudo isso, para todas essas questões, dentro de um campo energético, de comportamento, né, de emoções, de um campo amplo da ancestralidade. Essas emoções registradas no campo da ancestralidade vão atuar na nossa vida atual, agora, no aqui, no agora, se nós não tivermos consciência disso. Jung já falava, psiquiatra e psicólogo alemão, não é alemão, suíço, né? Jung, e ele, no alemão, é o Bert Hellinger das constelações. Já trazia muitas questões, agora me perdi um pouco no que eu estava trazendo do Jung, mas voltando, eu vou voltar ao tema, pode me ajudar aí, Fábio? Eu perdi. Sim, você estava falando de comportamentos hereditários, né? Não tem problema. Vamos estruturar novamente a nossa fala, falando da nossa ancestralidade, e o que o Jung já falava era que aquilo que não está consciente está agindo no nosso inconsciente, e nós não temos percepção disso, essa energia nos toma. E nós vamos agir como os nossos ancestrais mais antigos, sem perceber, né? Então, às vezes nos tornamos pessoas agressivas, pessoas ranzinzas, jovens que se tornam, parecem velhos no seu comportamento, né? Ou pessoas que repetem padrões que não condizem mais com aquilo que é o comportamento de casal hoje em dia, né? De autorresponsabilidade, de cada um fazer a sua parte, ainda vivem um machismo antigo. Tudo isso são coisas que estão agindo no inconsciente. E se eu não faço algo para me libertar desses padrões antigos, esses padrões me tomam, né? E aquilo que eu vou chamar isso de destino. Ah, não, isso é algo do meu destino, aconteceu isso dessa maneira porque era o meu destino. Não, isso foi uma escolha inconsciente, porque eu não fiz um trabalho de autoconhecimento, eu não prestei atenção de que energia ou de que comportamento eu herdei e eu estou reproduzindo, né? Então, à medida que eu tomo consciência dos meus padrões no aqui e no agora, eu posso transformar isso. Eu posso descobrir que tipo de padrão que está agindo através de mim. Padrão ancestral, né? Eu posso tomar um novo rumo na vida. Eu vou criar um destino diferente. Então, por isso que hoje em dia o pessoal fala muito que somos seres co-criadores. Porque nós estamos criando o tempo todo.
estamos nos E o seguinte, modificando o tempo todo. me modificando o tempo todo. Eu posso estar criando destinos a cada momento diferentes se eu tomo rumos diferentes. Então, destino não é algo fechado. O destino é algo que tem um certo movimento, sim, já tem algo que vai acontecer, mas porque já é uma resposta de outras situações mais antigas, né? E o que eu estou fazendo hoje vai reverberar lá na frente. Então, o que eu posso fazer hoje para que a minha vida no futuro seja melhor? Então, esse espaço... O filho ser melhor e assim por diante, né? O que eu posso fazer com mãe, modificando os padrões que eu aprendi, que me fizeram mal e que causaram traumas? O que eu posso fazer para mudar e melhorar o meu relacionamento com meu filho, para a partir daí começar a cura das próximas gerações? Né? Sim. Isso. Então, eu que me dou conta da minha herança no aqui e no agora, essa herança emocional, posso fazer algo para me liberar e para liberar as futuras gerações, né? Dessa energia que é do campo ancestral que está atuando hoje. É uma energia psíquica, é uma energia de registros emocionais, é uma energia de registro de dores, e essas dores ficam atuando no campo familiar, né? E sobre as pessoas que estão interagindo no aqui e no agora, que estão vivendo aqui e aqui no agora. Então, nós temos muitos assuntos, mas o nosso tempo já está indo bem rapidinho, né? Então, nós vamos chamar agora, vou pedir para que a Josiele, se prepare, porque ela queria, ontem ela ia dar um depoimento e já foi muito rápido, nós não tivemos o tempo. Então, hoje eu vou chamar ela um pouco mais cedo, para ela trazer umas palavrinhas sobre o período de nascimento dela, algumas consequências que ela já trabalhou e que ela gostaria de falar, é claro, não expondo, né, a sua imagem, mas trazendo aquilo que ela pode trazer para colaborar com esse nosso estudo de hoje, com essa nossa fala de hoje e dessa semana, né? Então, Fábio, eu vou pedir licença, nós vamos te dar uma folga por enquanto e vamos chamar a Jo. Daqui a pouco eu... Tá. Então, já estamos aqui na espera da Jo. Deixa eu ver o que é esse trabalho. Peraí. É muito importante esse trabalho em relação ao trauma pessoal para liberar o campo familiar. Isso foi um comentário da Débora. Isso mesmo, Débora. Oi, Jo. Oi, boa noite. Seja bem-vinda novamente à nossa live. Hoje nós guardamos um tempo para você, que ontem não deu certo, mas é que a gente se empolga aqui na fala, né? Fica falando, e o tempo passa muito rápido. Então, Jo, o que você quer trazer para nós hoje, né? De depoimento de vida? Algo que não tenha problema trazer ao público, né? Sim, não, imagina. Eu acho que tudo que a gente trouxer aqui, né, para a live, para as pessoas ter conhecimento, tudo é positivo, né? Independente do que for. E me chamou muita atenção ontem que estava todo mundo muito conectado, falando sobre quando nasceram, quando não, né? Essa questão. E eu lembro que a mãe, né, me contou e tudo, e depois a gente começou a trabalhar com a hipnoterapia, e realmente eu descobri que tudo aquilo que ela falou era verdade, né? Em questão antes do nascimento, depois que eu nasci, né, já na barriga já era bem complicado, ela tinha um problema de depressão profunda, muito sério. Essa coisa das pessoas falarem para a criança nascer, sabe? Ai, mas tem que nascer, mas tem que nascer. Isso é perturbador, é uma coisa que não tem explicação, assim, sabe? Então, o impacto que causa
em quem está ali dentro. É como se a gente estivesse sendo expulso da barriga da mãe sem a permissão dela, né? Uhum. Não estava pronto ainda para nascer, mas alguém queria que saísse logo dali. Até foi numa regressão, né, que eu sentia várias pessoas tocando na barriga dela e falando, já está na hora de nascer, já está na hora de nascer, porque foi uma gravidez muito complicada. Então, de certo, ela sofria muito, né, com aquilo tudo, e as pessoas queriam que eu nascesse de uma vez por todas. E eu fui lá e fiquei sentada os 9 meses para não nascer. Era uma birra ali dentro, né? Eu vou ficar aqui e pronto. Já vem esse problema, né? É um problema muito grande. Que depois, quando eu cresci, foi bem difícil para mim não julgar a minha mãe, porque teve bebê mais tarde, né? E que primeiro veio o julgamento, né? Por que foi engravidar com tantos anos? E a gente não pensa assim como que era a vida dela, né? Eu não pensava, eu só queria falar isso daí. Então, hoje em dia, assim, depois que a gente trabalhou tanta coisa, né? Ontem eu me lembrei muito disso, muito dessa regressão, de quando ela contava, né? No dia que eu fui nascer, que eu não queria nascer, era uma resistência para não nascer, muito grande. Então, foi muito sofrido para ela, né? Ela também não queria fazer uma cesárea, então ela ficava toda hora, né, falando, nasce, tem que nascer, tem que nascer. Eu acho que essa história de falar tem que nascer, para mim, foi a pior coisa que ficou gravado dessa história, né? E você sente que essa fase da gestação teve alguma uma consequência negativa na tua infância, na tua vida? Sim, teve, com certeza. Teve, eu acho que essa birra, né? Eu não vou nascer, como assim, né? Vocês querem que eu nasça agora, mas eu vou ficar aqui até o dia que eu quiser. É mais ou menos isso, né? Então, acho que isso aí impactou bastante na minha vida, em ser teimosa, né? Em ter essa teimosia. Não, eu não vou agora, eu vou a hora que eu quiser. Já nasceu teimosa. Já nasci causando, já. Isso daí teve, com certeza. E fora outros traumas, que bem provável que eu já não lembro mais, né? Sim. Eu acho que essa outra coisa das pessoas me colocarem muita pressão, sabe? Tu tem que ir agora, tu tem que fazer agora. Isso também, eu tive muita dificuldade em aprender, né, dividir essa situação que foi na barriga para fora da barriga. Então é uma coisa muito complicada, muito. Querendo ou não, é algo sagrado que está ali dentro da barriga, né? As pessoas acham que não sei, que realmente eles acham que está ali. Mas é um serzinho que está vindo para esse mundo que não precisa sofrer essa pressão toda. É que muitas vezes os adultos não sabem ou não têm essa informação, né? Que essa criança está sendo pressionada. E já esse ser que está ali dentro sofre todas as impressões do mundo ao seu redor, né? Tanto de violência do entorno como com a própria mãe, né? Em famílias, às vezes, onde tem brigas, conflitos, em situações muito sérias, às vezes, né? Não é o teu caso, mas em outras situações. Tudo que acontece fora, a criança sente. Então, alguns outros clientes me falaram, parece que eu estou ficando muito agoniada quando estava em regressão, porque tem muita gente falando ali fora, tem muita gente discutindo, e isso perturbava aquela paz da criança que está ali nesse momento mais próximo do nascimento, né? Pressionando essa criança, de alguma forma traumatizando essa criança. E isso, o tema de hoje é a sequência do tema de ontem, que foi o nascimento. Se a gente está falando sobre a primeira infância, como todos os traumas anteriores, desde a fecundação, passando pela gestação e o nascimento, vão influenciar essa primeira infância, porque já é uma sequência dos traumas, né? Já tem um padrão ali de acontecimentos. Com certeza, e a questão da depressão que a mãe teve, né? Foi algo que nasceu comigo e foi até hoje, né? É uma coisa que está controlada,
Graças a Deus, assim, e a todas as terapias eu consigo levar uma vida boa, melhor, mas imagina, é muito perturbador, né? Já saber que a pessoa que está te gerando está se sentindo mal, porque tem algo errado, né? Até descobrir que é uma depressão, porque um bebê não tem esse raciocínio, né? A gente só sente o que está ali. Só Então, sente o até crescer. sofrimento da mãe, né? Exatamente, que não é muito pouco, né? Depois, quando eu fiz a regressão que eu vi, assim, acho que foi que eu comecei a perceber, sabe? Olha, ela foi uma guerreira mesmo, porque não foi fácil. Uhum. Então, João, nós estamos agora já nos nossos últimos minutinhos. Eu vou agradecer a tua participação novamente. Muito obrigada por trazer essa experiência, né? Que foi Sim, muito enriquecedora para o nosso processo aqui da live, para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam, né, com mais profundidade a importância do trabalho terapêutico, né? Revisitando sim, essas sim. dores, mesmo lá da gestação, do nascimento, da primeira infância, como é importante olhar para isso, para ir soltando essas memórias, liberando essas memórias que ficam no corpo também, causando doenças físicas, e ficam no nosso campo mental, criando distúrbios mentais, emocionais, né? E eu acho que o que você trouxe contribuiu bastante para esse entendimento. Muito obrigada, querida. Agradecemos a tua Imagina, eu que participação. agradeço. Eu que Beijo. agradeço. Foi muito bom. Beijo, boa noite. Boa noite. Chamar a Fábio de novo. Então, dando boas-vindas às últimas pessoas que estão entrando na live aqui, avisando também que essa live vai ficar gravada para quem achou interessante, entrando agora no final e queira saber dos assuntos que foram tratados, vai estar gravada no IGTV, tá bom? Então, Fábio, nós estamos com 3 minutinhos, nós vamos deixar aberto algum comentário ou alguma pergunta, quem quiser comentar algo do que foi falado, alguma experiência, né? Alguma sensação, emoção que tem a ver com o que nós falamos hoje. Obrigado pelos milhares de corações que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigada pelo carinho de todos, né? Pela audiência. E fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários, né? Desses 3 minutinhos que estão restando aqui. Estamos à disposição para responder, tirar dúvidas. Isso. Então, enquanto as pessoas pensam e fica aberto esse espaço, a gente continua conversando, mas a Alice vai ficar aqui olhando se alguém vai querer falar algo, né? E eu acho que para encerrar, acho que tudo já foi falado. Tem muitas outras coisas que podem ser faladas da primeira infância, né? Depois essa criança também não dá tempo, é muito assunto, mas a gente passa assim por alto a fase que a criança já está caminhando, depois os pais têm que trabalhar, têm que colocar a criança numa creche, tudo isso são movimentos traumáticos, né? Muitas vezes para a mãe ou para os pais e para a própria criança, e isso vai se refletir depois, anos mais tarde, né? Tanto na vida dessa criança que vai se tornar no adulto, como desses pais que precisaram deixar esse filho e teve essa ruptura emocional, e às vezes essa mãe e esse pai vão precisar também do auxílio terapêutico para lidar com essa situação, né? Então, eu sempre digo que a melhor coisa é que todo mundo faça terapia, né? Assim como a gente investe em viagens, em cursos, em lazer, a terapia ela é muito importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde integral. Quando a dor é no corpo, a gente corre logo no médico, né? Para ver o que está acontecendo. Mas quando a dor é emocional, nós temos o costume de guardar isso dentro de nós. Geralmente não falamos nada e cultivamos esse sofrimento por muito tempo, o que acaba gerando doenças físicas e aí a gente corre no médico. E vai fazer o caminho contrário, porque aí o médico manda ir para terapia, porque tem muito efeito emocional
dentro daquela doença. Agora só temos 25 segundos, então nós vamos deixar os nossos agradecimentos a todos. Amanhã teremos o Clube do Crochê Terapêutico para trabalhar essas informações que foram faladas essa semana. Qualquer informação está lá no Instagram e Facebook. Muito obrigada a todos.